Seu celular está dando dor de cabeça e você não aguenta mais perder tempo com assistência técnica atrasando sua vida? Procure então a MC Celulares. Aqui você tem atendimento profissional para resolver de vez o seu problema. Além disso, você encontra aparelhos de última geração, assistência técnica especializada, aparelhos de última geração e acessórios só aqui na MC Celulares. A Valmor Ótica tem quase 30 anos de tradição em Imbituba. São mais de 1000 opções de óculos para o seu lazer, ambientes profissionais, para crianças, para todos os tipos de situações. A Valmor Ótica está na rua Irineu Bonhausen, 648, centro de Imbituba. Valmor Ótica, veja a vida com outros olhos. Pessoal do Clica Imbituba, é uma alegria poder falar com você. Eu sou o pastor Amarildo, da comunidade cristã de Imbituba. Quero convidar você a assistir uma palavra que fala sobre a Páscoa. A Bíblia conta que no domingo de Páscoa, no primeiro domingo, as mulheres foram até o sepulcro, até a sepultura de Jesus para poder encontrá-lo. Mas ali ele já não estava. O anjo perguntou para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Eu quero nessa noite falar com você sobre esse tema. Eu quero te mostrar que muita gente nos dias de hoje procura Jesus e não encontra. Eu creio que você vai gostar daquilo que você vai ouvir.
altar de adoração seja sempre. Deixou a sua glória correr. No altar de adoração seja sempre exaltado o Senhor. Deixou a sua glória correr em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Oh! Aleluia! 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 Pode continuar aplaudindo ao Senhor, dando gritos de júbilo. Te amamos, Deus! Obrigado, Jesus! Muito obrigada. Obrigada pela cruz. Obrigada por nos amar tanto assim, sem explicação. Um povo tão complicado como nós, tão cheio de esquisitice, tão cheio de coisas confusas, e Ele não desistiu da cruz, portanto nos amar, amém? As crianças, elas vão para as suas salas de aula, elas vão ser ministradas, né? Elas já podem ir com as professoras, nós abençoamos a ministração das crianças. Queremos agradecer aquelas que participaram da ministração, foi tremendo. E eu quero abençoar a tua saúde, coloque a mão no teu coração. Queremos declarar a saúde plena do Senhor sobre a tua vida, porque Ele levou sobre si todas as enfermidades, fomos sarados através das suas pisaduras. Feche os teus olhos no teu lugar. Se você está com a saúde plena, mas conhece alguém que está passando por lutas na questão da saúde, ore por essa pessoa agora, apresente ela ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela saúde que o Senhor tem para nós. Obrigada pela cura. Ensina-nos a tomar posse daquilo que já foi feito através da cruz. E nesta noite, nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem nos visitado manhã após manhã, tocado em nosso corpo físico e nas nossas emoções, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós te agradecemos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No final desse mês, no nosso encontro de casais, vai ser na última sexta-feira agora de abril, nós vamos estar ministrando, mostrando para você a importância de você receber uma bênção pastoral para o seu casamento. Então, se você não casou na igreja, vai ter a oportunidade de fazer isso agora em maio, amém? Maio é conhecido, né, de forma popular como o mês das noivas. Então vamos ter aqui uma festa, né, para que todo mundo possa confirmar e ter esse gostinho aí, né, de ter um casamento realmente segundo o padrão cristão, em nome de Jesus. Semana que vem, dia 8, domingo dia 8, essa reunião vai começar às 7 horas, tá certo? Então a partir do dia 8, nós estamos mudando o nosso horário, a gente altera o horário por causa do horário de verão, muito quente, muito calor, mas nós vamos mudar o horário, né? Vamos retornar. Antes a gente fazia às 6, mas a pedido de muitos, nós vamos fazer às 7 da noite. Então, a partir do dia 8, domingo dia 8, reunião da noite, a partir das 7 horas. Então, todo domingo vai ser às 7 horas, e isso até
o início de horário de verão, né? E aí a gente muda novamente para as 8 horas da noite, tá certo? Então não esqueça, não chegue atrasado na semana que vem, né? 7 horas da noite. Então Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 1, hoje é Páscoa, a gente quer falar sobre Páscoa. Então vamos ler aqui o que aconteceu naquele domingo de Páscoa. Lucas capítulo 24, na verdade é o último capítulo de Lucas. Vou ler na tradução revista e atualizada, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém. Que Deus nos abençoe, né, na meditação desse texto. Olha, preste atenção. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, né? Nós aqui que somos brasileiros e logicamente somos cristãos, a gente já tem a tradição de todo ano, mais ou menos nessa época, uma data que ano a ano ela é rotativa, né? Uma data que vai mudando. Na semana passada eu expliquei um pouco sobre isso e explico mais um pouquinho para você, né? A festa da Páscoa é uma festa que é baseada no calendário judaico, que é um calendário lunar, é um calendário que tem uma sequência diferente do nosso. Então, só para você ter uma ideia, o nosso ano começa dia 1º de janeiro, e o ano para os judeus se inicia no nosso mês de março, que eles chamam de Nissan. E o mês lá tem uma forma diferente de começar o calendário. O calendário judaico começa na primeira lua nova da primavera naquele continente, que no nosso caso é o outono. E a Páscoa é celebrada no 14º dia do calendário judaico, ou seja, né, então primeiramente precisa definir quando inicia o ano. Então você tem que cada ano observar em que data vai cair a lua nova na primavera deles, para que dessa forma você saiba que dia que vai começar o ano e que dia vai ser a Páscoa. Por essa razão que a nossa Páscoa é uma data que ela é rotativa dentro do nosso calendário, tá certo? A outra explicação é que a festa da Páscoa é uma festa já antiga. A festa da Páscoa ela tem mais ou menos 3.500 anos. E quando a Páscoa ela foi iniciada, ela se iniciou lá no Egito, quando o povo de Israel ainda era escravo lá do faraó. E a Bíblia conta que através de Moisés, Deus realizou 10 sinais, grandes milagres, maravilhas, coisas assim tremendas, né, no Egito. E conta que o 10º milagre foi que o anjo da morte, o anjo do Senhor veio até o Egito e trouxe morte para todo primogênito. Mas a Bíblia conta que havia uma saída, não era necessário que os primogênitos morressem, era necessário que uma ovelha, um cordeiro fosse sacrificado e pegasse o sangue daquele animal e passasse na entrada da casa, nas portas, nos umbrais das portas. E quando o anjo passasse, se houvesse a marca do sangue na porta, o anjo não entraria naquela casa e não haveria morte. Quem não acreditava nisso? Que os egípcios não acreditavam. Então infelizmente houve morte em todas as famílias do Egito, inclusive morreu o filho do faraó. Foi uma tragédia terrível, e diz a Bíblia que ali foi marcada a saída do povo de Israel. Ali então o faraó decidiu libertar o povo. Então Páscoa significa passagem, porque o anjo passou naquela noite no Egito, e muita morte
foi confirmada. Somente os que sacrificaram o cordeiro tiveram vida na sua casa. O que aconteceu? 1500 anos depois, aquele povo celebrava a Páscoa todo ano, mas a Páscoa era apenas um ato profético, era apenas um símbolo daquilo que um dia ia acontecer. Um dia o Senhor Jesus veio e João, o profeta, o Batista, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi sacrificado justamente no dia da Páscoa, como o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito. Só que ele não ficou morto. No terceiro dia, que foi o domingo, que nós estamos nessa noite celebrando esse dia, Jesus ressuscitou. Amém? Então a Páscoa ela tem dois significados para o judeu, para o povo judeu antigo. Ele comemora o período em que ele saiu do Egito. E para nós cristãos, a Páscoa tem o símbolo do dia em que Jesus morreu, mas ressuscitou para nós. Então, domingo de Páscoa para o cristão é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Para nós, na verdade, se você for ver de uma forma teológica, nós cristãos podemos simplesmente, todas as vezes que nós comermos esse pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então isso é apenas uma explicação do que é a Páscoa. E hoje em dia nós percebemos que muitos cristãos, devido ao passar do tempo, têm cometido erros na comemoração da Páscoa. Tem muita gente errando, amados, na prática da Páscoa. Mas o que eu quero te mostrar, esse é um assunto que a gente sempre tem falado aqui na igreja, porque o nosso objetivo, amado, é te ensinar. O Senhor Jesus disse que ao conhecer a verdade vai nos libertar. Então você precisa conhecer a verdade, e você conhecendo a verdade, o resto vai acontecer. Então o que nós vemos nesse texto é que na primeira Páscoa os cristãos também erraram. Eles tiveram atitudes que foram completamente diferentes, que eles não deveriam praticar. O erro que está notório nesse texto, que está pulando aos nossos olhos, foi que aquelas mulheres, elas foram até o sepulcro procurar Jesus, e 2 anjos apareceu e literalmente deu uma bronca nelas. Aquele anjo advertiu a elas e disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ou seja, elas estavam erradas, elas estavam procurando num lugar que não era lá. Ele não era para ser achado entre os mortos. Você consegue entender isso? Então ali foi um erro grave que elas cometeram. Elas receberam ali uma exortação, uma orientação. Os anjos inclusive fez elas lembrarem de alguma coisa. E eu quero mostrar para você nesse texto que nos dias de hoje nós temos cometido alguns erros muito similares ao que aquelas mulheres cometeram. Preste atenção. Primeira coisa então que eu estou citando é que elas procuraram Jesus no lugar errado. Amados, há um hábito comum entre nós de procurar Jesus aonde a gente acha que Ele tem que estar. É algo praticamente humano, quase todos nós temos um pouco disso. Nós temos o hábito, o costume de querer achar Jesus do jeito e na onde nós desejamos. Eu estava lendo aqui pela manhã um texto de João capítulo 4, aonde Jesus se encontrou com uma mulher de Samaria, que ficou conhecida como mulher samaritana. E Jesus, falando com aquela mulher, ele começou a mostrar para ela que havia uma promessa, havia uma palavra profética de que o Messias viria. Aquela mulher começa a concordar com aquilo, e ela diz assim para Jesus: eu sei que um dia o Messias há de vir. E ela diz assim: os nossos pais disseram que nós devemos buscar a Deus nesse monte. Vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz para aquela mulher, fala: mulher, eu te digo que vai chegar um tempo, e eu te digo que já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Com essas palavras, Jesus estava dizendo: mulher, não é nesse monte, não é em Jerusalém. Aquela mulher, ela tinha uma concepção completamente errada do lugar aonde se busca Deus. Eu, quando era garoto, eu fui criado de uma maneira comum, como praticamente você foi criado. E nós fomos educados que quando nós passávamos em frente a uma igreja, a gente tinha que fazer o sinal da cruz. Era algo que eu aprendi, que eu acostumei a fazer. E eu me lembro que eu ia para o centro da cidade de ônibus, eu ainda era criança, e o ônibus passa ainda, né, em frente a uma igreja. Para quem conhece Ribeirão Preto, em frente à igreja Coração de Maria, em frente à praça, ali na Vila Tibério. Então, quando o ônibus passava ali na frente, eu observava aquele ônibus cheio, todo mundo fazia dentro do ônibus o sinal da cruz, e eu também fazia. Por quê? Porque é um costume que os nossos pais nos ensinaram, de que ali naquele prédio Deus se encontra. Então você acostumou a procurar Deus de uma certa forma. Amados, às vezes aquilo que aprendemos pode até estar correto, mas muitas vezes nós estamos procurando Deus da maneira errada, da maneira que não deve ser. Você às vezes precisa aprender o que tem que acontecer. Aquelas mulheres, elas foram na sepultura achando que era lá que ele estava, achando que ali elas iam encontrar Jesus, e mal sabe elas que ele não estava mais ali, ele estava vivo. Você pode entender isso? A segunda coisa que eu noto é que muita gente procura Jesus da maneira errada. Então elas procuraram no lugar errado e da maneira errada. Veja bem, diz assim o versículo de número 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Amados, alta madrugada. Eu sei que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de levantar na alta madrugada. É difícil madrugar, amados, é muito difícil. Não importa como você é, se você dorme bem ou dorme mal, mas a maioria de nós tem dificuldade. Você bota um relógio para despertar lá 4 da manhã, 3h30, não é uma coisa muito fácil. Você pode até fazer 1 ou 2, 3 dias, mas você fazer isso todo dia não é fácil. Eu servi o exército, então lá nós tínhamos que madrugar. Eu lembro que as atividades começavam às 5 da manhã. E era bem difícil, amado. Você acordar a primeira semana, a segunda até vai, mas passa 1 mês, passa 2 meses. Aquilo ali vai se tornando uma rotina cansativa, estressante, é bem complicado. E olhando para esse aspecto, eu vejo assim, amado, que essa questão de se sacrificar para procurar Deus também é uma prática comum entre nós. As pessoas acham que para buscar Deus tem que haver um grande sacrifício. Só para você poder entender melhor esse assunto, como eu te falei, a Páscoa, ela acontece no calendário judaico no 14º dia. O que as pessoas fizeram? Elas contaram 40 dias antes da Páscoa e determinaram esse período de 40 dias como um período de purificação, um período de penitência, um período onde as pessoas precisam se sacrificar. Então nesse período chamado quaresma, as pessoas, elas deixam de comer determinados alimentos. As pessoas, muitas delas fazem sacrifícios, promessas, coisas difíceis de se cumprir. Eu vi na televisão, acredito que você viu também, pessoas, amado, carregando cruzes enormes, bem maior do que essa aqui, mas como sacrifício. Pessoas que foram até Jerusalém e foram fazer o caminho que eles acreditam que Jesus fez naquele dia, e eles carregaram aquela cruz com sacrifício. Eu vi gente que foi crucificada, teve gente que se pregou na cruz. Você pode ver no jornal hoje que muita gente se crucificou literalmente, não morreu, porque ficou lá uns 10 minutinhos pregado lá, né? Só para poder sentir o gostinho da dor, né? Que Jesus sentiu. A pessoa fez isso por quê? Porque acredita que está agradando a Deus, amado. Isso é uma atitude
realmente de fé. Eu tenho visto pessoas fazerem coisas grandes de fé, uma demonstração maravilhosa de fé. Mas eu quero mostrar para você que não é isso que Deus está buscando de você na Páscoa. Deus não está buscando o teu sofrimento, Deus não está buscando que você sangre por Ele. Deus não está querendo que você seja crucificado novamente no Calvário. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que na Páscoa eles tinham que separar, no 10º dia, eles separavam uma ovelha, um carneirinho, e aquele carneirinho tinha que ser escolhido a dedo. Eles tinham que olhar o animal mais perfeito do rebanho, um animal que fosse sem nenhum ferimento, nenhuma mancha, nenhuma deformidade. Tinha que ser um animal perfeito, porque muita gente poderia querer sacrificar um animal doentinho, né? Fala, esse aqui tá meio fraquinho mesmo, vou matar ele, né? Dar um fim nele. Não, tinha que ser um animal o melhor que tivesse no rebanho, e assim ele fosse sacrificado. Preste atenção, se você for tentar se crucificar, meu amado, você não serve para ser crucificado, nem eu sirvo, porque nós somos bastante problemáticos. Todos nós temos problema, mas nenhum de nós estamos aptos para a cruz. A gente merece a cruz, mas a gente não pode ser sacrificado, porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Por isso que foi Jesus crucificado. Jesus, ele não tinha nenhuma falha, nenhum problema, nenhuma mácula. Então o que acontece, amado? Olha, você precisa compreender que Jesus morreu no teu lugar para poder te salvar. Jesus morreu para poder te livrar disso aí. Então você não precisa se matar novamente, você precisa aceitar o que Ele fez. Você precisa agradecer o que Ele fez, reconhecer e viver por Ele. Jesus morreu para que você viva. Ele morreu por você, para que você viva por Ele. É um pouco diferente a questão aí. Então, se você tentar buscar da maneira errada, como aquelas mulheres estavam fazendo, você não vai encontrá-lo. Está dando para entender? Procurar Jesus com um propósito errado. O versículo diz assim, que naquele domingo, na alta madrugada, aquelas mulheres, elas foram ao túmulo, sabe fazendo o quê? Levando os perfumes que haviam preparado. Amado, elas foram naquela sepultura com um propósito. Elas não foram na sepultura para adorar a Jesus. Elas não foram na sepultura levar uma oferta para Jesus. Não, elas foram na sepultura para fazer uma cerimônia fúnebre. Elas prepararam, antes de dormir, perfumes, óleos, para poder consagrar, ungir o corpo de Jesus. Algumas pessoas dizem de forma errada que aquelas mulheres foram embalsamar Jesus. Isso não é verdade. Não é verdade, porque em primeiro lugar, quem tinha naquela época, quem dominava a arte, a técnica de embalsamar alguém, eram os egípcios. Os judeus não sabiam fazer isso. E quem sabia fazer isso eram poucas pessoas, eram pessoas que tinham que ter todo um estudo. Até hoje em dia não é qualquer um que embalsama alguém, tá entendendo? Então aquelas mulheres, elas não tinham esse conhecimento, elas não tinham essa experiência, não era um ato feito ali como elas queriam fazer. Então não é esse o propósito. O propósito realmente era uma cerimônia fúnebre. Preste atenção nisso. Amado, aquelas mulheres chegaram naquele lugar com o coração literalmente direcionado para aquela situação. É importante você analisar qual foi a razão que você veio nessa igreja. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Elas então foram na sepultura com um propósito. E qual é o propósito que você veio nesse lugar? Eu tenho dito e observado que o que atrai as pessoas na igreja, quando você conversa com pessoas, né, por que você se tornou um cristão? Aí a gente vai ouvindo testemunho, e é interessante notar que muita gente procurou a Deus porque teve uma necessidade na saúde. Então tem gente que estava lá doentinho, estava com uma dificuldade muito grande, com a saúde debilitada, e essa pessoa então procurou
a ajuda de Deus. Então a pessoa veio para a igreja, ou foi numa célula, ou procurou alguém da igreja para que pudesse orar por ela, e enfim alcançou a cura, ou alguma coisa desse aspecto. Mas o que atraiu a pessoa até esse lugar foi um problema na saúde. Tem gente que procura a Deus por causa de problemas familiares. A pessoa está travando batalhas, muitas vezes o marido bebe, o marido chega em casa, quebra tudo, naquela tragédia. Tem gente que está quase no divórcio e aí procura a igreja. A razão dele vir na igreja é porque está travando batalhas, às vezes com os filhos, com os pais, nesse aspecto. Então o motivo de buscar Deus são problemas na família. Isso pode ser a razão que você esteja aqui. Alguns estão com problemas financeiros. Tem pessoas que estão literalmente complicadas na vida financeira, pessoas que estão endividadas, desempregadas, não sabem mais o que fazer, então começam a buscar em Deus uma solução, falam, eu quero uma ajuda, por causa da vida financeira. Há alguns que estão bem de dinheiro, estão bem na família, têm dinheiro, mas não tem paz. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que disse que tinha bastante dinheiro, porque na casa dele, na sala dele, ele sentava na sala e fazia que naquela sala tinha tudo que alguém possa desejar, ele tinha lá dentro. Foi que lá na garagem tinha o melhor carro, ele tinha tudo que ele queria, mas ele falou que sentia falta de paz, havia um vazio no coração dele. Ele falou assim que chegou um momento que ele pensou que tinha problema de coração, que até chegava a doer, né, de um vazio que havia lá dentro. Então talvez você está buscando a Deus, vem na igreja, porque está tendo um vazio, né? E eu creio que Deus pode resolver o teu problema nessa noite, amém? Mas o que eu quero te mostrar, amados, é que você precisa analisar qual é a razão que você está vindo na igreja. Aquelas mulheres, elas foram literalmente para fazer uma cerimônia fúnebre. Nós precisamos analisar qual tem sido a nossa razão de vir aqui. Se aquelas mulheres soubessem que Jesus estava vivo, provavelmente a ida delas naquele lugar teria um outro objetivo e seria muito melhor do que foi naquele momento. Você consegue entender? Se você vem na igreja só por causa de problema, você até acha a solução dos seus problemas, mas de repente você pode se afastar, porque de repente seu problema acabou, né? Fala, meu problema era o dinheiro, já estou com bastante dinheiro, então vou embora agora. Meu problema era familiar, a família está bem agora, não preciso mais vir na igreja. Então você tem que analisar qual é o sentido da tua frequência nesse lugar. Uma outra coisa, observar como estava o coração daquelas mulheres. Pensa nisso. Elas foram até a sepultura. Na cabeça delas, Jesus estava morto. Então havia muita tristeza. Aí, à noite, elas prepararam as especiarias, os óleos, os perfumes, para poder ungir o corpo de Jesus. Tudo isso é triste, amado. É algo horrível. E aí elas madrugaram, fizeram esse sacrifício, talvez nem dormiram bem, provavelmente tiveram uma noite muito angustiante. Então tudo que movimentava a atitude delas era tristeza. E elas foram, num outro texto que fala sobre a mesma história, conta que no caminho elas foram conversando entre elas, mas como que nós vamos mover a pedra? Nós vamos chegar lá, tem uma baita de uma pedra na porta da sepultura, daquela caverna, como é que nós vamos retirar a pedra? Então havia o que? Tristeza de muitas coisas. Jesus tinha morrido, elas estavam ali preparando para ungir o corpo dele. Tristeza porque não estavam dormindo bem, tristeza porque ia ter que mover, não tinha quem movesse a pedra. Tudo isso era motivo de tristeza. E chegado naquele lugar, a Bíblia diz que quando o anjo foi conversar com Maria, ela estava chorando. E ela, mas por que você está chorando? Olha, mas roubaram o corpo do meu Senhor, toda aquela conversa, né? E você consegue entender? Motivo de tristeza. Qual tem sido a tua motivação no teu coração ao vir na igreja? Eu estava dizendo, amado, que muita gente vem para a igreja e às vezes vem na igreja com um coração de tristeza. Você não sente alegria de vir na igreja. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, diga, transbordante de alegria,
ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha que coisa interessante. Amado, você precisa buscar a Deus com alegria. Você tem que abandonar a atitude errada de buscar a Deus com tristeza. Hoje eu estava ali no fundo observando como que a gente está cantando, né? Então às vezes, veja bem, às vezes nós estamos cantando uma canção que fala de alegria. Eu não sei, de repente uma canção que fala que você tem que levantar a mão, alguma canção que você tem que se mover para um lado, para o outro, uma canção que você precisa pular, uma canção que você precisa gritar. Tem várias canções que dá direção para nós. Mas a gente observa que tem gente na igreja, a igreja está cantando, né? Levanta a mão, aí a pessoa está lá, parece que literalmente está indo na sepultura, não tem alegria, não tem expressão. Vamos levantar, vamos pular, e a pessoa, né, ali quase morrendo. Amados, eu sei que às vezes é difícil. Nós temos aqui uma igreja, aqui tem mais de 100 pessoas. Então o que acontece? Às vezes é difícil você achar um ritmo, um estilo de música que agrade todo mundo. Tem pessoas que gostam de forró. Aí nós estamos aqui cantando uma música que não é forró. Aí você fala, mas eu gosto de forró, eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba, sei lá, cada um gosta de alguma coisa, né? Aí eu gosto daquele hino assim, aquele hino bem tradicional, né? Ou gosto daquela canção mais pentecostal. Enfim, são várias canções e não estou aqui eu criticando nenhum estilo nem outro. Eu estou dizendo que é difícil você agradar todo mundo. Imagina a primeira música, toca forró, a segunda toca samba, a terceira toca reggae, a outra toca rock. É complicado quando você for agradar todo mundo. Não dá certo. Então a gente tem como igreja um estilo, uma forma de trabalhar. Você que frequenta aqui já percebeu como é o nosso ritmo aí, né? O nosso estilo aí, né? Mas o importante, amado, é você se envolver com aquilo que está acontecendo. Porque se você participar de uma reunião e não se envolver com alegria, você está procurando da maneira errada. A tua Páscoa está muito vazia. Você está sem nenhuma razão para isso. Outra coisa é o momento da oferta. Amado, tem gente que a hora que vai ofertar parece um momento fúnebre. Agora é o momento do dízimo e oferta. Aí sobe alguém aqui para falar de dízimo e oferta. Tem gente que... A pessoa já vai no banheiro, vai beber uma aguinha, se possível vai atender o celular lá fora para ver se dá tempo da oferta acabar. Você sente tristeza, mano, para poder tirar algo da tua carteira e trazer até nesse lugar. Eu quero dizer para você que se essa é a sua motivação, você está procurando a Deus da maneira errada. Aquelas mulheres foram para um funeral. Se você vai para a oferta como se estivesse indo para um funeral, misericórdia, mano. Você precisa ver esses momentos como um momento de alegria, como o texto diz que o reino é como um homem que encontrou um tesouro escondido no campo e ele foi vender tudo que tinha para poder comprar aquele campo, porque ele sabia que a recompensa seria maior. Quando você investe no reino, amado, você precisa acreditar que a tua colheita vai ser maior do que a quantidade de sementes que você tem lançado na terra boa. Amém? Então essa tem que ser a sua motivação. A outra coisa, amado, é que nós, como igreja, nós temos várias atividades nessa igreja. Nós temos programação nessa igreja exclusiva para homens. Nós temos a rede de homens, nós temos trabalhado com pesquisa, nós temos dedicado tempo a poder fazer o melhor para os homens, para que possamos edificar o homem que frequenta essa igreja. Nós temos uma programação específica para mulheres, nós temos uma programação específica para jovens, que está sendo preparada aí toda algo novo, logo vai ser anunciado aqui, algo que vai sacudir essa cidade. Amém, jovens? Tem jovem nessa igreja aqui? Amém. Nós temos aí uma programação específica para as crianças, nós temos uma programação específica para os casados, que foi falado aqui, esse mês nós vamos estar falando sobre a importância da bênção.
E mês que vem nós vamos estar fazendo um casamento coletivo, abençoando o teu casamento, consagrando a tua aliança. Quem sabe você troca de aliança, ou faz uma aliança se você está sem, enfim, tira foto. Vai ser um negócio bacana. Vamos, né, estudar como nós vamos fazer isso. Mas, amados, são programações que envolvem a igreja, e você precisa participar disso com alegria. Não pode participar com tristeza. Nós temos células espalhadas pela cidade. Durante a semana há várias células sendo realizadas. Amado, isso não é motivo de tristeza. Nós queremos que você participe com alegria, como aquele que está recebendo a notícia de que o Senhor vive. Você consegue entender? Você pode dizer amém? Amém. Então nós não queremos que você participe com tristeza, mano. Muito pelo contrário, você precisa descobrir a alegria de se envolver. Nós vamos agora, logo fazer um encontro com Deus. Amém, amados? Quantos aqui já participaram do encontro com Deus? Faz tempo que eu não pergunto, né? Não, mas você que foi no encontro, como é o encontro? Amém. Então você que não foi no encontro, você precisa ir nesse encontro. E aí, o que acontece? Quando a gente vem do encontro, a gente bota todo mundo aqui em cima desse palco, e aí a gente toca algumas músicas, e tem uma música que o pessoal gosta de cantar, que é aquela "Eu fui no terreno do inimigo", né? Então é uma música interessante, que a música ela tem uma letra que fala que você foi lá no terreno do inimigo e tomou aquilo que era seu e que ele roubou, né? Então você vai lá pegar de volta, né? É uma música, né, que exercita a fé, uma música que traz assim motivação, e é uma música meio empolgante. O que acontece? Tem muita gente que vem aqui e acaba, né, se emocionando e fica aí, solta literalmente, bota alegria para dizer aqui. Então as pessoas pulam e dançam, e tem gente que se escandaliza, fala, mas o que é isso? Igreja não pode ter esse povão pulando, esse povão alegre. Igreja tem que ser diferente, igreja tem que ser assim: amém. Tem que ser um negócio assim mais triste, né? Mais cavernoso, assim, né? Esse povo pulando aí, não. Amados, a gente tem que ter alegria para louvar o Senhor. Quando você descobre que o Senhor está vivo, amado, você não vai ficar lá com tristeza. Aquelas mulheres foram com tristeza, mas aí ganharam uma bronca do anjo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Será que vocês esqueceram que ele disse que era importante ele ser entregue nas mãos dos pecadores, ser morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Aí sim elas lembraram. Pô, mas é mesmo? Aí o que acontece? Elas foram correndo para anunciar para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. Você consegue entender, amados? Então eu quero com essa palavra dizer para você, meu amado, que muita gente anda procurando sem encontrar. Por quê? Porque está procurando da forma errada. O profeta, o apóstolo Tiago, ele diz: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Amado, tem muita gente pedindo, mas não recebe o que pede, porque está pedindo de forma errada. E Tiago fala: vocês pedem coisas a fim de usá-la para os seus próprios prazeres. Tem gente que só pensa em si, só olha para o umbigo, né? Nunca lembra de Deus. Pede as coisas para Deus, mas se Deus der, ela não vai lembrar de Deus. E aí Tiago fala: você pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal. Você tem que observar, amado, qual é o propósito que está no teu coração a procurar a Deus, a buscar a Deus. Eu quero motivar você a buscar a Deus da forma correta, e dessa maneira você vai poder compreender o que realmente é Páscoa. Amém? Nós vamos orar. Quero chamar o pessoal da música aí, para que a gente possa louvar a Deus. Mais uma vez eu quero dizer que não é errado buscar a Deus por causa de alguns problemas, mas eu quero dizer para você que essa não deve ser a motivação principal.
Que se você buscar da maneira correta, você vai resolver, você vai encontrar a resposta para os seus problemas. E aí? Você vai parar de procurá-lo? Então você precisa ter uma experiência de amor com Deus, de buscar Jesus por amor. Falou, quero me encontrar com Jesus porque eu amo a Ele. Eu não consigo viver sem Ele. Ele morreu por mim e eu quero viver por Ele. Isso é a maneira, o motivo correto. Amados, eu tenho visto testemunhos vários, mas eu vi um testemunho de um garoto num país onde a perseguição contra os cristãos é muito grande. E aquele garoto, ele foi orientado a negar Jesus. Se ele não negasse a Jesus, ele seria sacrificado. E aquele garoto não quis negar a Jesus. Antes de ser sacrificado, ele foi torturado. Eu estou falando de um menino. Ele foi torturado. E para você não estar sofrendo, estou sofrendo. Então nega Jesus, mas eu não posso negar Jesus. Eu não posso negar Jesus. Está doendo, mas eu não posso negar Jesus. Mas é uma questão de propósito. Você ama Jesus, você não vai negar Ele, você vai querer viver por Ele. Essa deve ser a razão pela qual você deve frequentar uma igreja, para ser um adorador, ser alguém que vai adorar a Ele, em nome de Jesus. Pensa nisso. Fecha seus olhos, presta atenção nessa canção. Nessa noite, nós estamos aqui relembrando a Páscoa, nos lembrando que o Senhor vive, o Senhor já não mais está entre os mortos. Por essa razão, peço ao Senhor que nos ajude a termos atitudes corretas na maneira de te procurar, na maneira de te buscar. Meu Deus, que Teu Espírito Santo possa tocar sobre cada pessoa que me ouve nessa noite. Que em nome do Senhor Jesus, todos possam compreender que devemos te buscar com um propósito correto. Devemos te buscar acreditando que o Senhor é o caminho, a verdade, é a vida. Que ninguém vai chegar ao Senhor, o Deus dos céus e da terra, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nós possamos ter esse entendimento e como igreja, sermos uma igreja que gaste todo o tempo em busca do Senhor. Ó Deus, que possamos ser adoradores, assim como o Senhor Jesus orientou aquela mulher samaritana, que devemos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Oh Deus, possa haver esse entendimento em nós, que possamos ter essa experiência com o Cristo vivo,
Em nome do Senhor Jesus. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Senhor Deus, recebe nessa noite a nossa vida, nosso coração. É o que temos para lhe entregar e nós colocamos nas tuas mãos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido. Senta um pouquinho. Somente um minutinho, nós estamos já nos finais aqui. Uma outra turma agora vai fazer algo bem rápido com o CD. Pode soltar para nós. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Nasceu, ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Nasceu, ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Amém! Parabéns às professoras aí, né? Não é fácil treinar a turminha não, viu? É um desafio. Queridos, que Deus possa abençoar a sua volta para a sua casa. Você tem uma semana cheia da presença do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Seu celular está dando dor de cabeça e você não aguenta mais perder tempo com assistência técnica atrasando sua vida? Procure então a MC Celulares. Aqui você tem atendimento profissional para resolver de vez o seu problema. Além disso, você encontra aparelhos de última geração, assistência técnica especializada, aparelhos de última geração e acessórios só aqui na MC Celulares. A Valmor Ótica tem quase 30 anos de tradição em Imbituba. São mais de 1000 opções de óculos para o seu lazer, ambientes profissionais, para crianças, para todos os tipos de situações. A Valmor Ótica está na rua Irineu Bonhausen, 648, centro de Imbituba. Valmor Ótica, veja a vida com outros olhos.